Olá! Hoje vamos, a fundo em desenvolvimentos legais lá nos Estados Unidos, que colocam uma figura central da justiça brasileira, bem sob os holofotes. Temos reportagens, análises, e elas indicam uma pressão crescente sobre o ministro Alexandre de Moraes, do STF. A nossa missão aqui é entender o que está rolando. Tem uma nova intimação judicial na Flórida, acusações de censura por empresas ligadas ao Trump e também à plataforma Rumble. Enfim, o que isso tudo significa na prática? Vamos tentar desempacotar essa história. Então, para começar, essa nova citação nos Estados Unidos. O que exatamente estão alegando contra o ministro Moraes por lá? Olha, as acusações vêm da Trump Media e da Rumble. A alegação principal é de censura de conteúdo. Mas tem um detalhe interessante, sabe? Especialmente no caso da Rumble. Parte do que eles reclamam não é nem sobre conteúdo aqui no Brasil. Ah, não? Não, refere-se a publicações feitas lá nos Estados Unidos mesmo, por um brasileiro que mora lá e numa plataforma que nem tem representação formal aqui. Entendi. E isso mexe diretamente com a questão da soberania, né? E da jurisdição americana. Quer dizer que a disputa meio que transborda as fronteiras do Brasil, né? Mirando a aplicação da lei americana lá em solo americano. Exatamente. E assim, essa não é a primeira vez que tentam notificar ele, viu? Já houve outra tentativa? Sim, os relatos falam de uma tentativa que não deu certo em março. Agora deram um novo prazo, 21 dias para ele responder. 21 dias. É curioso, né, como lá nos Estados Unidos o prazo parece correr igual para todo mundo, sem aquelas flexibilidades ou urgências que a gente às vezes vê por aqui. E se ele não responder, o que acontece? Bom, se não tiver resposta nesse prazo, ele pode ser declarado o que eles chamam de em revelia. E na prática? Na prática, o processo segue adiante só com base no que as empresas estão alegando. E as consequências financeiras podem ser pesadas, viu? Pesadas quanto? Falam em valores que, assim, podem passar fácil de 1 milhão, talvez 2 milhões de reais. Fora eventuais restrições para ele entrar nos Estados Unidos. Nossa. As empresas querem indenização por dano à reputação, perda de receita, esse tipo de coisa. E aqui tem um ponto que as análises que a gente viu ressaltam bastante, né? A situação de uma figura tão poderosa aqui no Brasil, de repente ser tratada como um cidadão comum, um CPF, como dizem, perante a lei americana, sem os superpoderes da caneta dele. Como é que ele estaria lidando com isso? Tem alguma informação? Olha, o material que a gente analisou descreve uma postura, assim, de talvez ignorar um pouco ou minimizar a situação, sabe? E fazem um contraste bem forte entre o sistema americano, muito focado no rule of law, né, no império da lei, com a primeira emenda, a liberdade de expressão sendo quase intocável. Uhum. E algumas percepções sobre o sistema brasileiro que aparecem nessas fontes, como um governo de pessoas ou a questão dos inquéritos secretos. O advogado das empresas americanas, inclusive, critica essa postura. Ele sugere que o Moraes precisaria, digamos, se adequar ao processo legal de lá, aprender a ouvir opiniões diferentes. Além desse processo da Trump Media e da Rumble, as fontes mencionam outra frente de pressão, né? Ligada ao caso do Felipe Martins. Qual é a conexão aí? Sim, o caso Martins é outro ponto de tensão. A alegação principal é que ele teria sido preso aqui no Brasil com base num registro, que seria falso, de entrada nos Estados Unidos. Um registro falso? Como assim? Pois é. E tem uma expectativa grande para julho, quando uma testemunha, alguém com acesso técnico aos sistemas americanos, deve depor para detalhar como esse registro pode ter sido inserido, talvez de forma fraudulenta. E qual é a suspeita que levantam sobre a origem desses dados? De onde teriam vindo? A suspeita que as fontes apontam é que autoridades brasileiras podem ter conseguido esses dados de forma, digamos, clandestina. Clandestina. Ou seja, fora dos canais oficiais de cooperação internacional. Se isso se confirmar, bom, a questão pode escalar. Pode chegar do Departamento de Justiça americano até o Congresso. É algo com potencial para dar bastante problema. Entendi. E os textos ainda falam de outras questões internacionais, né? Mencionam possíveis delatores da USAID, investigações do FBI sobre a eleição americana de 2020, sugerindo um quadro mais amplo. E qual é a visão geral que essas análises trazem sobre o futuro da influência do ministro Moraes?
Olha, a percepção que mais aparece nessas análises é a de um possível declínio dessa influência, sabe? E do poder do STF de modo geral. Usam até uma metáfora. Dizem que a tinta da caneta estaria acabando. E ligam isso tanto a essa pressão internacional quanto à dinâmica política interna aqui no Brasil. Alguns comentaristas que são citados sugerem que essa situação atual, que eles descrevem como perseguição, pode estar perto de um fim, de um ponto de virada. Então, para a gente resumir nossa análise, o cenário mostra múltiplas frentes de pressão legal, um escrutínio internacional sobre as ações do ministro Alexandre de Moraes e tudo isso concentrado lá nos Estados Unidos, onde as regras do jogo e os limites de poder são, claramente outros. Exatamente. E fica uma reflexão interessante, né? O que acontece quando ações tomadas dentro de um país, sob o guarda-chuva da sua soberania, acabam batendo de frente com as leis e os princípios de outra nação soberana? Especialmente uma nação como o ZEUA, tão zelosa da sua própria jurisdição e das suas liberdades fundamentais. É um embate jurídico e também de poder que ainda tem muito para se desenrolar.